Obrigado, presidente. Bom, primeiro vamos botar umas verdades aqui em pauta, porque não, vereadora Adiló, a culpa não é do passado, não, dessa gestão que foi tirada por uma usurpação. Tá? A verdade aqui é clara. A Codeca sempre foi usada, desde a sua infância, ou outra forma que queiram dizer, sempre foi usada por partidos. Ela sempre foi utilizada, sempre foi injetado dinheiro lá, para acomodar pessoas, e essas pessoas trabalhar para os partidos. Essa é a verdade. E aí foi o problema, porque aí criaram um elefante branco, gigante, porque é uma empresa, ela tem que controlar seus custos. Não adianta, ela pode ter a melhor empresa, nasce uma empresa de uma inovação, ela é excelente empresa. Se ela não controlar seus custos e não manter inovação, um ano ela começa a cair e ela quebra. E não é diferente da Codeca. Quando o vereador Fiuza comentou sobre a tabela, ela deixou até de ser referência. Se faz necessário, sim, porque teve apontamentos, vereador. Eu estive lá, eu estive no Conselho Fiscal, e todas as reuniões eu dizia, a Codeca tem 5 setores, 3 são excelentes, 2 são só prejuízo. Se não cortar um braço ou 2 braços, o corpo inteiro morre. E era isso que eles estavam tentando fazer. Quando no início tentaram demitir alguns funcionários, o sindicato e o judiciário não permitiram, atrapalharam. Nós estávamos tentando amenizar a situação. Não foi possível, vamos usar outra estratégia, então. Vamos melhorar a qualidade. Era sabido que a Codeca sempre tem uma excelente qualidade. Isso não se discute. Só que tinha alguns ajustes para se fazer. E muitas coisas eram feitas e foram melhoradas lá. Até a questão de volume, altura do asfalto, quando era colocado, não tinha uma medição certa, alguns pontos eram acima de 5 centímetros, chegava a 7, 8, e foi trabalhado para manter uniformidade nessa questão aí, economizando matéria-prima. Tudo isso foi feito. Só que, na gestão passada, como o vereador Adiló se refere, que ele acha que a gestão queria destruir a Codeca, jamais, porque é uma excelente empresa, presta um excelente serviço, tá? Mas a gente tinha a intenção maior, sim, de defender a Codeca. E o gozado é que muita coisa que depois que virou o ano, aqui morreu. Sumiu. E a Codeca é uma delas. A vereadora Adiló batia direto. Só que agora eles estão lá na frente. E não se vê nada. Começa a se ver os mesmos problemas. Porque esses problemas são históricos. Não é da gestão passada, vereador. É histórico e vai continuar, e vai piorar. E se a prefeitura não botar dinheiro, vai quebrar. Era como fazia no passado. Infelizmente, a tabela não adianta, a tabela tem que ser cumprida, tem pontamento, e não sei se os processos que estão abertos no Tribunal de Contas, faço me corrigir, não sei se é isso, é referente à tabela. Eu sei que tem processo aberto, que tem administrador que está respondendo, inclusive o prefeito também, o anterior ainda, a nossa gestão, que eles estão ainda respondendo sobre, possivelmente, essa questão aí da tabela, de serviços superfaturados, além do valor por causa da tabela, não questão de terem botado um valor maior. Só que o problema não cabe só ali. O problema que virou o maquinário todo, virou sucata, porque não foi investido. E aí, quando ela criou a crise, aí não adianta mais tu querer dar aspirina para a pessoa melhorar. Tu tem que ir para a cirurgia. Não tem como. É impossível tu recuperar uma empresa. Essa questão de obras, por que não passa aquela obra? Por que não passa uma declaração de líder do Partido Republicano? Aí que essa questão, não, por que não passa aquela obra, essa, aquela lá?
Na nossa época, a Codeca estava no seu limite de obra. Ela sempre esteve no seu limite de obra. Ela não pegava outras obras porque não tinha capacidade. Prova disso que as obras todas que ela pegou, ela atrasava. Porque era muita coisa para fazer. E com o material que tinham, com o maquinário que eles tinham, tudo quase sucateado, que continua, não tinha como agilizar. Aí vai fazer o quê? Faz como dá. Entendeu? Ah, então por que não dá uma outra obra? Outras obras, as mais simples, o problema era o custo. Dito custo que lá no passado foi injetando, direito disso, direito daquilo, e ela criou um gigante. Só que agora vai dar uma obra para a Codeca, fazer lá as calçadas, os acessos da acessibilidade lá, eles não têm condições de assumir essa obra. Porque chega uma empresa com a metade do custo. A hora homem da Codeca, quando eles falavam, é R$50 a hora homem. As outras empresas era tudo 20, 25. Como é que tu vai competir? Não tem como competir. Aí tu não pode pegar a obra porque vai te dar prejuízo. Te afunda mais ainda. Então, não é tão simples esse cálculo aí. Não é simplesmente a gestão anterior queria destruir uma empresa. Parte. Isso aí quem pensa assim, ou é louco, ou está querendo se promover politicamente. Que não tem lógica uma besteira tamanha dessa, de achar que uma gestão entra para quebrar uma empresa. Isso não existe. Ou nunca foi empresário, ou não sabe o que está falando. Agora, a Codeca sempre vai estar com esse problema, até não se resolver a questão dos dois setores que estão dando prejuízo, que estão comendo a parte do lucro dos outros 3 setores. Se não reverterem isso aí, a Codeca um dia vai fechar. Só não vai fechar se a prefeitura ficar bancando. E uma forma de bancar, infelizmente, vai ter que ser essa aí, de aumentar, fugir da tabela SINAP e tentar fazer um valor maior para poder pagar as obras. E aí a questão é justa? Aí vem o segundo ponto. Bom, tudo bem, vamos salvar a Codeca. Mas é justo isso aí que está sendo feito? Onde que é uma tabela que é utilizada em todo o Brasil? Que todos conseguem fazer as obras em cima dessa tabela. A Codeca não vai conseguir. Vai ter que ser exceção para poder sobreviver. Então, eu acho que essa questão é muito mais delicada e, a partir de janeiro, é que muitas pessoas começaram a enxergar o que é a Codeca de verdade. Como ela está. Por isso que eles não estão conseguindo fazer. Até a vereadora Denise antecipou esse pedido aí, eu teria assinado junto mesmo, mas era uma coisa que eu estava me preparando para tão logo fazer isso aí também. Porque eu só quero saber como é que eles vão fazer e de que forma vão fazer legal e certa, para depois os gestores não terem que responder no Tribunal de Contas. Não sei se você pediu, vereador Fiuza, a sua parte. Obrigado, vereador Chico. E a questão, de uma forma bem sucinta, não é a gente agora arrumar desculpas e nem culpados. É a gente defender, trabalhar para defender o direito daqueles trabalhadores, o bem-estar daquela empresa, que faz um trabalho de excelência, e o que o senhor fala é algo pontual. Se fosse tão simples de ser resolvido e solucionado, e o CPF do diretor atual não tivesse com problemas do seguinte modo, dele lançar e fazer qualquer atitude sem ter um aval realmente específico da Procuradoria do município, do próprio jurídico da Codeca, já teria sido feito. Então, a questão, vereador Chico, que não é simples de se resolver. Não é bem simples para se resolver. É preciso ter um planejamento, uma gestão, e com critérios jurídicos para que isso possa ter um encaminhamento para a defesa dessa empresa. Obrigado. Obrigado, vereador. Então,
o que eu coloco aqui, vereador. Tem que ser achado a fórmula mágica agora. Realmente, a PGM vai ter que trabalhar de tal forma que vai ter que criar uma tabela para poder salvar a Codeca. E uma tabela legal que o gestor possa assinar sem se responsabilizar. A PGM vai ter que trabalhar muito forte nisso aí. Outra situação não tem como escapar. Infelizmente, tem que se reduzir alguns dos custos lá dentro. Tem que se reduzir. Se daqui um pouco algum direito está muito acima do mercado, tem que se rever. Tem que se trazer para a realidade do mercado. Não tem como. O negócio é, pelo menos, ainda manter o emprego. Salvar, pelo menos, o emprego. Porque, se não fizer dessa forma, todos vão perder o emprego. E a Codeca vai ser passada por uma outra coisa, outra empresa. E aí os caras não vão manter aquele salário lá. Então, é difícil, mas tem que se procurar. Outra questão que se falava era investir em novos equipamentos que evitavam desperdício. Então, foi buscado financiamento para aquisição de o caminhão que faz o trabalho automático do tapa-buracos. O tapa-buracos para a Codeca é prejuízo total. Mas é muito necessário. Um buraco se cria aqui no asfalto, todo o maquinário que tem que ir para o local, as pessoas para fazer esse trabalho, não paga nunca. É prejuízo total. Só que é necessário. Senão a cidade vira uma lua. Se faz necessário. Só que, então, para esses casos que têm esse tamanho prejuízo, se cria uma inovação. Era o que a gente procurava fazer. Procurava investir num caminhão que ele mesmo se resolva o problema. Tu evita desperdício de material, porque o que acontece hoje? Para tu fazer um tapa-buraco, tu tem que levar uma carga. Tu tem que botar a usina esquentar. Ela fica lá, esquenta uma quantidade. Se tu não usar aquela quantidade de asfalto, vai para o lixo o asfalto. Matéria-prima que vai para o lixo. Então, tu tem que fazer um reaproveitamento melhor. Mas aí cai o problema do quê? De não ter dinheiro para poder investir. Então, não é tão simples assim. E volto a dizer, vereadora Diló, a gestão passada jamais pensou em querer prejudicar a Codeca. Nunca passou isso aí. Nunca. Porque a gestão passada, ninguém da gestão passada tinha algum interesse em que ela se prejudicasse e favorecesse uma empresa do mesmo ramo. Não é da gestão passada, pelo menos. Então, presidente, era isso que eu queria colocar. Obrigado.